Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a inteligência profética e a velocidade do discernimento na hora do chamado. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Elias acaba de voltar do monte onde Deus havia falado para ele que haviam 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e Deus também deu algumas orientações. E dentre algumas orientações, Deus falou para Elias o seguinte: você vai encontrar o profeta Eliseu. Na verdade, Eliseu não era profeta. Você vai encontrar Eliseu e vai ungí-lo como profeta no teu lugar. Então a palavra diz que Elias desceu e ele encontrou Eliseu. Eliseu estava lavrando algumas juntas de bois e Elias colocou sobre Eliseu. No original diz colocou sobre ele. Na tradução nossa em português diz lançou sobre ele a sua capa. E Elias não dirigiu nenhuma palavra, preste atenção nisso. Foi tudo muito rápido. Elias colocou a capa sobre Eliseu. Eliseu ele ficou talvez ali 2 ou 3 minutos com aquela capa sobre seu corpo. Elias tirou a capa novamente e Eliseu disse para Elias: cara, deixa eu só me despedir dos meus pais. E Elias falou: tá bom, faz isso. O chamado profético, ele é diferente de um chamado ministerial. Um chamado ministerial é uma atividade que você vai fazer dentro da igreja, que não necessariamente é o teu chamado profético. Você pode ter um chamado ministerial e um chamado profético. O ministerial é aquilo que você oferta para o reino baseado nos seus talentos e disponibilidade. O profético é aquilo que Deus te chama e exige de você. Por exemplo, tem gente que é pastor e que também toca no louvor. Mas qual será o chamado profético e qual será o chamado ministerial? Depende. Tem gente que o chamado profético é ministrar adoração, mas o chamado ministerial é pregar. Tem gente que é o contrário, que tem o chamado profético que é pregar e o chamado ministerial é pastorear, é cantar. Mas independente disso, eu estou falando para vocês aqui que são seguidores meus dos grupos, no WhatsApp, do site e aqui do canal, que a maior parte das pessoas que Deus coloca para me pedir socorro, para me pedirem ajuda, são pessoas que têm um chamado profético, mas não sabem o que fazer. Poxa, eu sei que Deus me chamou para algo, tem algo ardendo dentro de mim, mas eu não sei que atitude tomar. Então, baseado nesse texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: um profeta, ele não pensa muito, ele não perde muito tempo com a insegurança. Ele é uma pessoa que tem um alinhamento com o céu. Ele precisa entender que algumas oportunidades, se ela passar e se ele não segurar essa oportunidade, nunca mais ele vai recuperar. O profeta, ele precisa ser instintivo. O profeta, ele precisa acreditar que Deus fala com ele e que Deus pode falar através dele. Eliseu sinalizou isso para Elias, porque só o fato dele estar ali alguns instantes com a capa, ele entendeu tudo. Ele entendeu que ele estava recebendo uma transferência, que ele estava recebendo um chamado, que ele estava recebendo uma oportunidade. E Elias não precisou dizer nada. Eu vejo hoje que às vezes os valores estão tão invertidos que o profeta que vai ter um seguidor, ele vai ter um discípulo, ele insiste: olha, eu preciso que você entenda, que você precisa me seguir, que você precisa aprender, que você precisa se desenvolver, que você precisa ir para o discipulado, que você precisa buscar. Mas se você tem um chamado, é o contrário. Você precisa discernir isso. Eliseu discerniu, sem que Elias precisasse falar nada. E outra coisa, se Eliseu naquele momento não tivesse dito: deixa-me despedir dos meus pais, se Eliseu simplesmente não tivesse tomado atitude nenhuma, Elias ia embora. E a oportunidade de receber uma unção dobrada ia passar. Então Elias, ele autorizou que Eliseu se despedisse dos pais. Eliseu ali fez um ato profético, ele destruiu, ele queimou os bois, ele fez um churrasco, ele distribuiu carne para todo mundo, ele queimou os bois como se estivesse dizendo ao mundo espiritual: olha, que fique claro, eu estou aqui nesse momento abrindo mão do meu trabalho, eu estou abrindo mão das minhas vontades, eu estou abrindo mão dos meus sonhos, porque eu recebi um chamado, eu vou seguir esse profeta, eu acredito nisso,
ele deixou tudo muito bem resolvido no mundo espiritual e ele seguiu Elias. E a consequência disso nós sabemos. Ele recebeu a unção dobrada. Prova disso é que no ministério de Elias, se você for olhar na Bíblia, Elias fez 7 grandes milagres, 7 milagres extraordinários. E Eliseu fez exatamente 13. Aí você vai me falar, poxa pastor, mas 7, se Eliseu recebeu a unção dobrada, ele deveria ter feito 14. Mas o mistério de Deus é que quando Eliseu estava morto, a palavra de Deus diz que ele estava, o corpo dele, as ossadas dele estavam em um buraco, e alguns ladrões correndo para esconder o defunto de um deles, jogou ali naquele buraco onde estava a ossada de Eliseu, e só de tocar nos ossos de Eliseu, aquela pessoa que estava morta se levantou. Amém? Então, aproveite as oportunidades proféticas. Cele isso no mundo espiritual. Deus vai te dar uma unção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.